Nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, olhamos para um fenómeno que cresce a olhos vistos, o futebol feminino. No Clube Desportivo Nacional, este regresso à modalidade representa mais do que uma equipa. É um projeto que quer criar oportunidades, formar atletas e dar visibilidade ao talento feminino no desporto. À frente desta missão está Andreia Correia, antiga atleta e agora responsável pela coordenação da secção de futebol feminino do clube. Um projeto que nasce com ambição e que já começa a dar resultados dentro e fora das quatro linhas. Obrigado por estar connosco no podcast do Nacional. Andreia, a verdade é que o Nacional voltou a apostar no futebol feminino. O que é que representa para si fazer parte deste projeto? Antes de mais, obrigada eu pelo convite e nunca é tarde dizer que a mulher tem que ter a presença, seja no desporto, seja no dia-a-dia, em qualquer atividade. O que representa esse projeto, acima de tudo, é voltar a uma casa onde fui feliz, uma casa que ensinou-me a ser a mulher que sou hoje, com princípios e valores, e é isso que eu tento passar, em primeiro lugar, a todas as atletas que eu tenho, que este clube é um clube que tem que ter identidade. E só depois de nós termos a identidade e os nossos valores é que podemos pensar, então, em formar e ganhar. E isso o que eu senti nesse projeto foi o mais difícil, porque trabalhar com um conjunto de mulheres, nós temos um plantel extenso de 28 atletas, onde existe uma diferença enorme nas idades, e existe também diferença a nível técnico de algumas delas, e juntar esse grupo de trabalho e gerir foi um desafio bastante aliciante. Contudo, o projeto que nos foi apresentado foi um projeto de formar, de começar a criar estrutura para no futuro pensarmos em criar escalões de formação, porque sabemos que o que é o futuro do clube vai passar sempre pelos mais novos e nós estamos aqui a dar a cara para poder passar os ensinamentos a quem aí vai chegar. E é fácil captar atletas para esta modalidade? É assim, só por si o nome Clube Desportivo Nacional já tem uma grandeza. E quando saiu a notícia que iam abrir futebol feminino, e quando cá já cheguei já tinham 16 atletas, e a minha chegada só vinha acrescentar mais algum valor, porque ao fim e ao cabo um bom nome de um clube é o melhor chamariz que nós podemos ter. E fazer parte de um clube com a grandeza do Clube Desportivo Nacional, acho que é sempre um boostzinho de motivação para as atletas cá virem. A verdade é que este é um projeto que está em fase de crescimento, sim, mas de qualquer maneira com um balanço bastante positivo. Se olharmos para as conquistas em tão pouco tempo... Sim, nós temos também reparar aqui duas vertentes. No futebol não foi uma conquista, não conquistamos nada, também é um número reduzido de equipas, que são só 3, e face ao calendário que temos que gerir de futsal e futebol, não prevalece muito o futebol. No entanto, é a aposta principal do clube. O que acontece é que as atletas que vieram para o projeto têm mais experiência de futsal. Também é muito mais simples pegarem 5 atletas minimamente capazes e evoluídas tecnicamente, por a jogar num recinto mais fechado e conseguir melhores resultados. Num campo como o futebol de 11, se tiver 3 ou 4 que já têm algum déficit de técnica, as coisas começam a complicar. Contudo, é um projeto que temos vindo a trabalhar. Não conseguimos ser campeões no futebol, mas contrapartida no futsal, desde o torneio de abertura até o campeonato, conseguimos vencer sempre. Só perdemos uma vez com a Estrela da Calheta, que por acaso foi quando tive que assumir também outra função além de coordenadora, que é treinar o futsal. Ou seja, é pegar no barco e com muito amor a este clube, não deixar o barco à deriva e vamos agarrar o barco e comandar o barco a bom porto. E no futsal agora segue-se uma etapa que é também importante, que é a saída da região, ter contacto com
equipas nacionais, porque é o que se prevê na fase seguinte. Sim, agora o apuramento da Taça Nacional é outra realidade, só pelo facto de nós aqui termos só 4 equipas e no continente ter fases de associações com 30 equipas, só por aí a competitividade já é outra. Contudo, já enquanto treinadora e atleta tive experiências nessa competição, não existem impossíveis. Eu digo sempre a quem eu trabalho que se nós acreditarmos que é possível e fizermos o esforço até o extremo, a gente pode chegar lá. É claro que também temos de ter os pés assentes e saber que é outra realidade, mas que nós vamos para a disputa da Taça Nacional, encarar os adversários olhos nos olhos e, acima de tudo, além de representar bem o Clube Desportivo Nacional, também representar uma região. E como é que viu o nível das jogadoras neste momento do Nacional? Obviamente que os resultados falam por si, mas também há crescimento do ponto de vista técnico? É assim, nós temos jogadores que já jogaram Liga BPI, futebol, temos pelo menos 3 a 4 atletas. Temos também uma atleta que jogou Liga BPI, também foi minha atleta de futsal noutro clube e chegou a representar a seleção portuguesa de futsal. Existe muita qualidade, existe também jogadoras provenientes de outros clubes que têm qualidade, só que têm falta de conhecimento do que é o jogo. E a grande dificuldade que nós estamos a sentir é o facto de fazer as duas modalidades em conjunto, não conseguimos especializar cada uma por si. O que também é difícil para elas estar segunda-feira a treinar futebol, à terça mudar o chip, treinar futsal, chegar ao fim de semana vou jogar futebol e agora como é que recebo a bola? É um dilema, mas com o trabalho e com o conhecimento que nós temos, vamos passar e incutir às atletas o crescimento delas. É para isso que cá estamos, é para trabalhar, é para ensinar, é para educar, é para formar e claro que elas têm muita qualidade. Eu que digo sempre, umas têm mais, outras têm menos, mas eu acho que nós temos que aproveitar de cada uma delas o melhor delas. Porque às vezes eu posso ter uma jogadora muito boa tecnicamente, mas que a nível de grupo, e não vou dizer que é uma nódoa, porque não é, mas pode prejudicar o grupo. E às vezes a gente precisa de uma pessoa que fale mais alto, uma que ponha o equilíbrio, e acho que a parte da gestão do plantel é neste momento a nossa maior dificuldade. Contudo, o grupo já está mais unido, a malta já está, e eu que digo, trabalhar sobre vitórias, trabalhar a pensar numa competição nacional, num projeto novo, onde o clube também está a cumprir tudo o que foi proposto e também na parte da comunicação social também promove as modalidades e acho que para quem está no clube isto também é um incentivo. Há pouco falou num esforço extremo, isso passa também por muita dedicação das atletas, sobretudo pelas horas tardias de treino, deslocações, porque treinam na Camacha, a parte Sim. do futsal, portanto, tudo isso também não é fácil e torna, se calhar, a equipa mais resiliente. Sim, a gente sabe que conseguimos ver quem está do nosso lado num momento mais crítico, não é? E se elas, com o frio que muitas vezes faz sentir cá na Choupana ou no pavilhão da Camacha, ter 20 atletas a treinar futsal, é claro que é resiliência da parte delas e é muito também um querer. Porque depois de um dia de trabalho de 8 horas ou às vezes 10 horas, ter que sair de casa para treinar, é de louvar quem vem treinar e uma das coisas que foi feita na gestão do plantel é das 28, todas fizeram parte da conquista do título de futsal. Tentei fazer a gestão para que todas as jogadoras com mais qualidade técnica ou menos pudessem jogar. É como se fosse dar um miminho ao esforço de cada uma e acho que se nós também fazermos temos este tipo de comportamento, elas acabam por querer ficar e por querer aprender mais. E sente que os adeptos do Nacional começam a olhar para estas equipas com orgulho? Assim, falar dos adeptos do Nacional, nós aqui no futebol, e nós sabemos que o Nacional joga na Choupana. Nós aqui na Choupana só temos 2 jogos ao longo desta época, por isso ainda não sentimos o calor da nossa massa adepta.
Contudo, eu lembro há 23 anos atrás, quando enverguei esta camisola pela primeira vez, a maior parte do pessoal dos veteranos vibrava connosco. Nós jogávamos ainda num campo que tinha aqui ao lado de areia e a malta vibrava e puxavam pelas nossas meninas. Como nós temos aqui um conjunto de jogos mais na vertente indoor, a nossa massa adepta não está ainda muito vocacionada para o futsal, mas penso que é uma questão de tempo, até eles também perceberem o que é que está a acontecer, porque é uma coisa nova, eles costumam ver as meninas, o que é que se passa, onde é que elas jogam, mas agora vão jogar fora porquê? Nunca vejo elas jogar aqui em cima, e acho que é por aí. A Madeira tem naturalmente uma forte tradição no futebol masculino, está finalmente a criar também uma cultura forte no futebol feminino. Andreia, 20 anos depois, há diferenças já. Assim, a nível de estrutura e de logística, não posso dizer que está a ser muito diferente, porque já há 20 e tal anos atrás o Clube Desportivo Nacional já dava esse tipo de estrutura quando nós estávamos. O que nós vemos agora é que temos, se calhar, mais projeção na parte de comunicação social e isso aí dá outro ênfase. Também temos mais treinadores, treinadoras nessa modalidade. A nível do crescimento, sinceramente, aqui na parte da região não houve um grande crescimento. Infelizmente tenho que dizer isso porque as pessoas falam o futebol feminino e o futsal feminino está a crescer. Está a crescer porque quase que as equipas que estão no topo e que estão na primeira divisão têm que ter uma equipa feminina por causa da certificação. O que deveria de acontecer era todas as equipas que têm campeonato de Portugal ter uma equipa ao X de número de atletas e começarem a incutir essas obrigatoriedades, porque só os clubes que estão há 20 anos para cá, que é o Nacional, o Marítimo, a Calheta, agora está o Santa Cruzense que abriu recentemente e está-se a manter, se não for sempre os mesmos clubes, a evolução não está a crescer. O que crescia era se me dissesse, olha, há 20 anos atrás nós tínhamos Ponta de Sol, Santo da Serra, Bom Sucesso, APEL, Nacional, Marítimo, e aí você diz, mas agora tem menos equipas, e a realidade é essa. A nível do número de equipas não aumentou, reduziu. Agora, se falar a nível de qualidade de treino, a nível de qualidade de atletas, cada vez mais vemos atletas mais pequeninas a aparecer no clube e a jogar em escalões mistos. Sim, isso é uma realidade, acho que o caminho é por aí. Isso veio ajudar bastante esta Sim. opção nas camadas mais jovens, já integrar... Acho que é importantíssimo, até iniciados, começarem a fazer misto. E até mesmo nos próprios regulamentos das associações regionais, fazer com que, para ver uma equipa de infantis, tem que ter 2 meninas. E, inconscientemente, elas vão começar a aparecer nos clubes. E é uma forma do clube, sem esforço quase nenhum, captar as atletas e formar desde cedo. Porque se formarmos desde cedo, daqui a 5, 6 anos já temos jogadoras de excelência a competir numas iniciadas e numas juvenis. E sinto que há talento suficiente na Madeira para já se pensar em sonhar com equipas competitivas a nível nacional? Arrisco-me a dizer que eu, em tempos, quando representava outro clube, nós tínhamos 300 e tal atletas, fomos consideradas a nível nacional, à frente do Sporting, a terceira equipa a nível nacional com mais representantes. Isto quer dizer que a Madeira tem talento, cada vez mais tem, porque já não existe aquele tabu da mulher poder praticar futebol. Isso foi uma das coisas que ao longo do tempo evolui na fase positiva, porque antigamente era complicado os pais levarem a menina a jogar futebol, porque a menina, se fosse jogar a bola, era Maria Rapaz. E eu acho que o que evoluiu no futebol feminino foi ser um desporto para todos, mas, independentemente do género. Sinto que já não existe esse preconceito. Existe, assim. Vai existir sempre. Porque nunca vamos pensar, o homem pode ser empregado de limpeza. Ou seja, ao comparar as funções,
É cada vez mais a gente vê que a mulher está-se a impor em qualquer atividade e vemos cada vez mais as mulheres a ter cargos de CEOs e diretoras, não é só por serem mulheres, mas por terem também competência. No futebol, a gente tem N casos de atletas madeirenses que têm muita qualidade. Muitas delas também já saíram dos clubes de cá e estão a representar clubes do continente. E não é só à toa, nós temos o melhor do mundo da Madeira, que é o Cristiano Ronaldo, e acho que isto também serve de exemplo, tanto para os homens como para as mulheres seguirem as pegadas deles. E sim, sinto que o que foi conquistado ao longo do tempo foi que o desporto deixou de ser um desporto futebol para homens, mas para todos os géneros. E os clubes aqui podem também ter um papel fundamental na promoção da igualdade? Sim, sem dúvida nenhuma. Falo no futebol, no futsal, como em qualquer desporto. Se nós aplicarmos as mesmas condições que aplicamos ao masculino ou ao feminino, garantidamente, num curto espaço de tempo, vamos ter mais frutos do que o masculino. Por uma simples razão. Eu já treinei masculinos e já trabalhei também com femininos. A mulher, ao contrário do homem, questiona porque é que eu estou a fazer desta forma e não de outra. E o homem não, simplesmente acarreta aquela função e desempenha. E acho que só por aí a mulher é mais curiosa, digamos assim. Quer saber mais. Não é com os que velhice, mas é tentar ter mais conhecimento. E por aí acho que a evolução seria maior. Este podcast surge precisamente na véspera do Dia da Mulher. Que mensagem é que gostaria de deixar às raparigas que eventualmente gostam de futebol, mas ainda têm receio de começar, de praticar esta modalidade? O que eu tenho a dizer às mulheres e às crianças e às meninas, e acima de tudo, se estou a falar pela parte da formação, dizer aos pais, que também são os que têm que incutir isso nos filhos, é que nós estamos a atravessar uma era que é muito digital, que nós, ao fim e ao cabo, quase que já não sabemos com quem é que estamos a lidar no dia-a-dia, se é homem, se é mulher. Só por aí, nós já temos que estar aqui com ferramentas e com um mindset completamente futurista. E dizer que, independentemente de ser mulher ou ser homem, que não há que ter medo, nem receio, porque nós temos que fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que acreditamos que conseguimos fazer, e que, acima de tudo, apesar de todas as adversidades que vai aparecer, seja no mundo do desporto ou no nosso trabalho, que nós não podemos desistir ao primeiro obstáculo. E sim, nós temos que ser muito resilientes, porque a própria conjuntura que nós vivemos hoje em dia, ou nós somos muito fortes e vivemos, ou então passamos a maior parte do tempo a sobreviver. E acho que cada vez mais a mulher tem que se impor no papel que quer desempenhar, seja ele qual for, e não ter medo nem receio. Outra coisa que eu deixo também de alerta é que muitas vezes nós estamos focados no que pensam de nós e dizem sobre nós. E acho que isto é uma das coisas que nós temos de deixar completamente de lado, porque se nós agirmos só da forma do que os outros estão a pensar acerca de mim, acerca de nós não conseguimos fazer nada. Eu acho que nós temos é ter um plano com objetivos, e se o objetivo é jogar futebol e fazer aquilo que eu mais gosto, é ir em frente. E a introdução também da arbitragem no futebol também está a ajudar, digamos assim, sim. Numa função de juiz, uma função que exige, obviamente, um respeito. Portanto, isso também tem sido uma evolução bastante positiva do futebol português. Assim, por causa de todas as funções associadas ao futebol, fui a única que nunca desempenhei, nem tive paixão por desempenhar, até porque acho que é um papel muito... não é que seja difícil, mas é um papel que, com o que eu disse anteriormente, faz todo o sentido, que é, nós às vezes não assumimos uma posição por causa do que as pessoas vão comentar, e cada vez mais o papel do árbitro e da árbitra tem esse problema, que é, são todos os jogos, é culpa do árbitro e é ele que é o único que é culpado. A parte da introdução de mulheres na arbitragem vem de encontro a tudo o que falei anteriormente. Se é isso que eu gosto, se é isso que eu quero, vamos em frente. Agora, o foco é sempre não ouvir
é filtrar a informação que não acrescenta valor e seguir em frente. E claro que isso vai fazer sempre um crescimento, até para quem faz a prática desportiva. Se tiver uma mulher a arbitrar, se calhar o entendimento verbal vai ser mais direto do que se for um homem, por causa daquela barreira de imposição. Eu, para mim, independentemente do género, a abordagem que eu faço é sempre no sentido de prevalecer e muitas vezes do respeito, que eu acho que é o que também nós temos que ter em atenção, é o respeito ao próximo. Andréia foi atleta e agora está do outro lado, como treinadora, coordenadora. O que é que mudou na forma como viu o jogo, nestas duas perspectivas que são diferentes? Ok, o jogo mudou para o sentido muito formatado. Eu lembro quando treinava há 20 anos aqui atrás, ainda era o Fragata o treinador, e nós fazíamos um treino muito mais divertido, diversificado, onde não havia muitas imposições e era um jogo de futebol e de futsal muito mais liberto. Cada vez mais, e isto tem a ver também com toda a estrutura que envolve o desporto, que é... agora está muito o scouting, vamos analisar o perfil do atleta, o modelo de jogo que eu quero tem que encaixar este atleta, vamos trabalhar os pés que não são dominantes, o pé dominante, e depois esquecemos de dizer ao atleta, quando tens a bola, faz o que tu quiseres. Ou seja, eu acho que nós estamos a limitar o futebol e a entrar a essência do futebol, que é como eles costumam dizer, o brincar na areia. Nós estamos a limitar muito isso. A nível de evolução da prática e do modelo de jogo, acho que está a ser muito mais formatado. Não é tão essência, não é aquele futebol de rua, aquele futebol imprevisível que nós não sabemos o que é que vai acontecer. E por aí nós formatamos, porquê? Porque nós também temos margem de erro reduzida. Se nós pusermos a malta a fazer o que quer, apanhamos sempre contração e depois temos que andar ali quase que a reajustar em cima do pé. A nível de evolução, eu acho que estamos a perder a essência. Contudo, temos também aqui outras coisas boas, que é, já temos a psicologia, que antes não tínhamos a parte da nutrição, temos a parte do scouting, temos o analista. É claro que no futebol feminino aqui... É a profissionalização. É o fio ao cabo, é isso. É profissionalizar. Nós neste momento não temos aqui no Nacional, não temos isso, porque também não estamos em competições profissionais, nem faz sentido. Mas sim, ao longo do tempo também começar a priorizar esse tipo de atividades, porque é importante, porque antigamente nós saímos da escola, vínhamos treinar e o treinador não sabia se nós estivemos a correr o dia todo ou se estávamos a brincar. E hoje em dia, numa competição profissional, faz diferença saber se o atleta dorme bem, se alimenta-se bem, se está bem nutrido e claro, se nós pensarmos no futuro em profissionalizar o futebol feminino, essas componentes, sem dúvida nenhuma, por sermos mulheres, por sermos diferente do homem, por termos a parte fisiológica completamente distinta, até já há estudos de lesões que as mulheres têm vindo a ter mais do que os homens devido à nossa fisiologia, de termos o joelho mais para o interior, mas é toda uma complexidade que ao longo do tempo vamos desenvolver em prol, e é o que eu digo sempre, de um bom jogo de futebol. Todo adepto de futebol tem um ídolo, no caso da Andréia, tem um ídolo ou uma ídola? Eu quando comecei a jogar, o Ronaldo ainda não jogava, a verdade é essa. Nunca tive assim grandes ídolos do futebol, nem do desporto em geral. Eu quando comecei a jogar futebol cá no Nacional, eu gostava muito do Roberto Carlos. Porque gostava da forma como ele rematava, da força que ele impunha na bola, e era um jogador surpreendente, porque ele, em qualquer lance que ele ia fazer, a gente estava à espera do que ele fazia e surpreendia. E eu gosto de uma atleta, quando jogava como atleta, eu gostava de surpreender. Se me disser, ao longo do tempo, um atleta de referência, claro que é o Cristiano Ronaldo, não só pela forma como ele joga, mas pela forma como ele encara a modalidade. Ele prepara-se no dia-a-dia, ele foca-se no trabalho e apesar de ser o melhor do mundo, e é o que eu digo sempre aos atletas, o Ronaldo é o melhor do mundo, mas não deixa de treinar por causa disso. Ao contrário dos outros, ele treina, ele quer mais. E se eu tivesse que escolher um ídolo para mim, seria o Ronaldo, por todo o esforço que ele faz, desde miúdo até agora, porque é o que eu digo, não basta ser bom. Para mim, bom
é aquela pessoa nata. Eu digo que o Messi é um jogador nato, porque ele, apesar de fazer pouco ou muito esforço, ele consegue desempenhar a sua função. O Ronaldo não, o Ronaldo trabalha afincadamente todos os dias para ser a pessoa que é hoje. E ainda bem que é uma referência para todos os madeirenses, para todos os portugueses, e espero que muitas delas possam seguir os passos dele, e claro, é bom ter sempre uma referência. Qual foi o seu momento mais alto, mais importante destes anos todos? Eu tive vários momentos altos, tive alguns baixos também, e acho que é importante ter momentos baixos e momentos menos bons para podermos progredir também. Lembro perfeitamente, foi em 2000 antes da modalidade fechar em 2011, foi em 2009, 2010, quando fomos campeões pela primeira vez no Nacional, um jogo disputado no Andorinha, contra a PL, nós precisávamos de empatar. E eu emociono porque lembro de chegar ao balneário e o treinador dizer: malta, isto não está bom, não está mal. E a gente já começamos, que há meias ali, só precisamos de um golo. E eu disse: está bem. Por acaso foi eu que marquei esse golo e foi o único campeonato que, enquanto nós tivemos no passado, que conseguimos ganhar. Esse foi um dos momentos mais marcantes, como atleta. Como treinadora, é claro, não podia deixar de ser campeã este ano a uma jornada do fim, contra um adversário direto, e fui contra um adversário que pela primeira vez também perdi neste clube, foi um sabor inesquecível, foi melhor que uma sobremesa. E como dirigente já tive bons momentos, mas também já tive maus, porque eu digo sempre que o dirigente tem um papel muito mais de responsabilidade do que um atleta, porque o atleta tem que desempenhar, e o treinador também tem a sua função, mas quando a coisa, o caldo entorna, é sempre o dirigente que tem que dar a cara. Por isso, muitas das vezes as pessoas falam das presidências dos clubes, que não sabem o que dizem. A verdade, sabendo ou não sabendo, são a cara do clube, e muitas das vezes são criticados, mas de toda a estrutura do clube é o que tem um papel mais importante e o mais difícil. Andréia Correia, muito obrigado por ter estado neste podcast. Continuo este caminho bonito do futebol feminino. Muitas felicidades para si, em termos pessoais e em termos profissionais. Muito obrigada.